Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à série Viagens Musicais através da História. Hoje teremos aqui nos assistindo os professores e professoras de todo o Brasil, que fazem o curso História da Música para Professores, Contextos e Práticas Pedagógicas. Sejam também muito bem-vindos! Vimos no episódio anterior a música brasileira no contexto do século XVIII. Hoje falaremos sobre o século XIX. Diante do contexto romântico da Europa, a vinda da família real portuguesa à colônia e a independência proclamada, a mudança estética e organizacional das cidades era inerente. A elite deveria viver em uma cidade atualizada, com estradas largas, casas grandes e teatros com as mais virtuosas óperas. Sendo assim, os pobres eram mandados embora das grandes cidades, para que as barricadas não atrapalhassem o desenvolvimento das grandes cidades. José Maurício Nunes Garcia, como já comentado no episódio anterior, figura importante para a produção musical da época, depara-se com um elemento a mais em seu repertório: a ópera. Intitulada Les Deux Gemelles, é a única ópera de José Maurício que se tem notícia. Infelizmente, o registro está perdido. Os ideais românticos da burguesia brasileira eram pautados nas concepções europeias. A intelectualidade, a forma culta e elegante de ser e viver. A classe burguesa acreditava que cultivar a música, fundando assim sociedades sinfônicas, teatros para música de câmara, coral e operística, era pôr em prática esses ideais. Passa então a estimular e sustentar os virtuosos, promover o ensino de música, cuidando da indústria e do comércio de instrumentos musicais. Eis que em 11 de julho de 1836, nasce em Campinas Antônio Carlos Gomes, um brasileiro que fez música para o mundo. Influenciado pelas óperas italianas de Giuseppe Verdi, Carlos Gomes foi o primeiro compositor brasileiro cuja obra alcançou larga repercussão na Europa. Numa época em que ainda se media a grandeza de uma nação pelos feitos de seus pensadores, cientistas, inventores, artistas e escritores, o êxito de Carlos Gomes era muito mais do que um sucesso individual. Era a exaltação de um país recém-emancipado, preocupado em desenvolver as suas próprias potencialidades, em se afirmar perante as demais nações. Era a afirmação do Brasil, país jovem, empenhado em sua autodescoberta, inseguro ainda em relação às suas próprias forças, dependente, em muitos sentidos, de nações muito mais fortes. Dentre as obras mais conhecidas de Antônio Carlos Gomes estão A Noite do Castelo, de 1860, Joana de Flandres, de 1863 e Il Guarani, que estreou em 19 de março de 1870 em Milão. Foi a obra que concedeu a Carlos Gomes o mérito de ser o primeiro brasileiro a levar música para o mundo. Sensata, que nos somos sagrados de
da música brasileira certamente não para em Antônio Carlos Gomes, muito pelo contrário. A partir de então, influenciados pela ópera, pelos movimentos nacionalistas e a busca de uma identidade nacional e das manifestações musicais populares vindas das massas, resultaram em uma diversidade cultural musical esplêndida. Dos séculos que apresentamos anteriormente até a atualidade, temos gêneros musicais como o maxixe, o tango brasileiro, o choro, a marcha, o samba, o frevo, o sertanejo, o baião, a bossa nova, as canções de protesto, o tropicalismo, a guarânia brasileira e a lambada. Cada qual rico em expressividade, diversidade e qualidade musical. Chegamos ao fim de mais um episódio de Viagens Musicais através da História. Vocês conheceram, nos últimos 3 episódios, uma breve história da música brasileira. Espero vocês para os próximos episódios.